Olá, tudo bem? Meu nome é Graziela e eu sou líder de CS aqui na GUP e hoje eu tenho uma aula muito especial para dar para vocês. A gente fez esse material com muito carinho e é um material que eu tenho certeza que vocês vão utilizar muito nesse momento nas suas empresas. A nossa aula de hoje é sobre recrutamento e seleção 100% online. Então, desde o início do nosso processo, em como a gente vai atrair esses candidatos, até o onboarding de novos colaboradores. Eu tenho certeza que esse material vai ajudar muito vocês a potencializar o recrutamento que vocês já fazem hoje e que também conseguir ajudar a gente a conseguir tocar os nossos processos nesse momento onde a maioria das empresas, né, estão trabalhando de forma remota. Além disso, eu quero deixar um recado para vocês que aqui embaixo tem um formulário. Então, é só descer aqui na página e vai ter um formulário para vocês colocarem as dúvidas de vocês. Então, à medida que vocês forem tendo treinamento e tiverem alguma dúvida, coloquem nesse formulário que a gente vai estar falando mais sobre isso na nossa mentoria essa semana. A mentoria vai acontecer na quinta-feira, dia 30, às 17 horas. E eu vou estar lá, ao vivo, disponível para tirar todas as dúvidas de vocês. Agora, bora para o conteúdo? Vou compartilhar minha tela aqui. E agora vocês estão conseguindo acessar a minha apresentação. Então, o assunto que eu vou abordar com vocês é, como eu já comentei, o processo de contratação 100% online, passando pelas etapas de atração, recrutamento, seleção, admissão e onboarding de novos colaboradores. Primeiramente, para me apresentar para vocês, meu nome é Graziela, eu sou líder de Customer Success na GUP, eu sou formada em psicologia e já atuei por 6 anos dentro da área de RH. Então, tanto na parte de recrutamento e seleção, como na parte de desenvolvimento. Vir para a GUP, né, foi uma forma de também conseguir conectar os assuntos que eu gosto de pessoas com tecnologia. E eu espero que eu consiga passar para vocês isso hoje no meu treinamento. Dentro da GUP hoje eu sou líder da área de SMB e a gente acompanha contas de médio e pequeno porte e também muitas contas da área de tecnologia, onde essa realidade remota ela já é mais natural para eles no dia a dia. Então eu espero também poder passar um pouco do que a gente aprende com essas empresas para vocês colocarem em prática no recrutamento de vocês. Nessa minha apresentação tem um QR Code com o link da minha página do LinkedIn, então fiquem à vontade para conectar comigo lá e a gente aumentar a nossa rede de network. Para começar a minha apresentação, eu trouxe uma imagem aqui para a gente poder refletir um pouco. Então, essa imagem é da Avenida Paulista, né, em São Paulo. São Paulo é uma cidade hoje de 12 milhões de habitantes, né, então é uma cidade que está sempre em movimento, uma cidade onde a gente está sempre vendo pessoas, acontecendo eventos. De repente, a gente está vendo a Paulista com poucos carros e quase nenhuma pessoa caminhando por essas ruas. Isso era uma imagem que normalmente a gente costumava ver nos domingos e isso acabou sendo corriqueiro na nossa rotina, né? E por que isso acabou sendo corriqueiro e como que a gente começou a se acostumar com isso, né? A se acostumar com essa imagem dessas ruas vazias, né? Não só em São Paulo, como em outras cidades. Isso aconteceu por algumas circunstâncias, né? Então, hoje a gente está vivendo um cenário onde a gente tem um cenário da saúde mundial com o coronavírus, né? E ele acabou também afetando não só a área da saúde, como também as outras áreas das nossas vidas, a parte do mercado de trabalho. Com o coronavírus também, a gente começou a ter uma outra questão, que é começar a aprender a fazer um distanciamento social. Então, para a gente também conseguir garantir que a gente está bem, que a nossa saúde está em dia, a gente precisou se afastar dos grandes centros, a gente passou a ficar mais tempo em casa, e a partir do momento que a gente acabou ficando mais tempo em casa, a gente começou a focar em trabalho remoto. Isso é algo que vem dando muito certo, né? As empresas que estão já trabalhando nesse modelo já estão conseguindo ver resultados com isso. E a gente começou a perceber que a gente consegue fazer muita coisa à distância e a gente consegue ter muitos resultados à distância. A gente sabe que esse cenário de coronavírus, a gente ainda não tem o momento que a gente vai voltar para a normalidade.
mas a gente já começa a perceber que vai haver uma retomada de mercado. E esse treinamento, ele está aqui para poder ajudar vocês nesse momento de retomada de mercado. Então, como mesmo à distância, a gente consegue manter qualidade dentro dos nossos processos de recrutamento e seleção. Para isso, acho que um dos pontos que já está muito claro para todo mundo é que recrutamento online é uma realidade e empresas que estão utilizando têm muito sucesso em relação a isso. Esse sucesso, ele vem no momento onde o recrutamento permite um alcance muito maior de candidatos nas vagas que as empresas estão divulgando. Porque a gente pode usar diversos canais e as pessoas também podem procurar, elas podem ter uma autonomia de entrar na internet e achar essas vagas. Tendo essa autonomia, as pessoas começaram a se inscrever nas vagas, as empresas começaram a ter pessoas muito mais qualificadas para suas vagas. E às vezes não só da sua cidade, como de outros lugares, né? Então eu consigo também ter funcionários em outras localidades. E a partir do momento que eu tenho funcionários qualificados nas minhas vagas, eu também começo a diminuir o meu tempo de contratação. Eu consigo ter uma triagem mais assertiva e consigo entrevistar, falar com pessoas que já têm as características que eu preciso para a minha vaga. Então, isso fez com que o recrutamento online já é uma tendência de mercado, né? A gente já vê uma procura em muitas empresas utilizando e trazendo resultados. A parte ruim disso é que, às vezes, em alguns casos, nessa pulverização de divulgação de vagas, a gente tem candidatos que não têm os pré-requisitos que a gente precisa e, às vezes, eles acabam se inscrevendo nessas vagas, né? O que é a minha ideia hoje com esse treinamento e com a conversa que a gente vai ter durante essa aula? É explicar para vocês que a gente conseguindo planejar e executar as ações para o perfil de candidato que vocês querem, a gente consegue ser assertivo e consegue olhar para todos esses ganhos que o recrutamento online traz para vocês. E não olhar só para a parte de recrutamento, mas para olhar para essa parte de contratação como um todo, né? O processo do início ao fim. Então, o que eu vou trabalhar com vocês hoje é diversas estratégias para que vocês consigam construir um pipeline de candidatos. Grazi, o que é um pipeline de candidatos? Pipeline de candidatos é a gente conseguir ter candidatos prontos, já avaliados, para que vocês possam só fazer as entrevistas mais sobre cultura, sobre a validação dos termos técnicos que a gente já avaliou com eles, e daí já conseguir realizar essa contratação. A partir do momento que a gente começa, dentro do nosso recrutamento, colocar um conceito de pipeline de candidatos, a gente consegue trazer uma produtividade para a sua equipe e a gente também consegue fazer com que vocês estejam prontos para essa retomada de mercado. Porque talvez nesse cenário de hoje, vocês ainda não estão com vagas, ou as vagas de vocês foram congeladas. Mas já conseguindo trabalhar com esse modelo dentro de banco de talentos, quando vocês tiverem a retomada das suas vagas, automaticamente você já tem candidatos prontos para contratação. E daí para já continuar aí todo o processo de vocês. Certo? Como que a gente vai fazer isso, né? Por onde que a gente vai passar? Quais são os tópicos que a gente vai falar na nossa aula de hoje? A gente vai falar sobre atração. Então, como a gente consegue alavancar esses resultados de atração, fazendo as ações certas e conseguindo trazer esses candidatos para os bancos de talentos de vocês. A gente vai falar sobre como que eu consigo definir pré-requisitos para as vagas que a gente está divulgando, pré-requisitos que me ajudem na triagem desses candidatos e que me ajudem a ter um engajamento melhor dessas pessoas dentro do meu processo de seleção. A gente vai falar de seleção, então que ferramentas que eu posso usar nesse momento, né, remotas, para garantir que eu estou conseguindo avaliar esse candidato, que eu estou conseguindo olhar para as características dele que realmente são importantes na hora da contratação. Quando a gente for falar de admissão, né, então eu tenho um candidato selecionado, a gente vai falar quais são os passos para a gente conseguir trazer essa admissão para o processo online e o que a gente tem de ganho disso, que é um ganho muito alto. E a gente vai falar de onboarding, que acho que esse é o maior desafio, né? O maior desafio e o cenário mais diferente que a gente tem nesse momento. Então, como que eu consigo estruturar um processo para que eu consiga receber esse candidato dentro da minha empresa, que ele acaba se tornando um colaborador já nesse momento, e que ele conheça a cultura da minha empresa, que ele conheça quais são os valores,
que ele consiga ter uma integração, mesmo que à distância, com as pessoas da sua equipe e consiga trazer os resultados que a gente espera por essa contratação. Para dar início, então, eu vou estar começando focando em atração. E quando a gente fala no foco de atração, tem um primeiro dado que ele é muito importante e a gente precisa prestar e dar muita atenção para ele. É a gente conhecer quem é a nossa persona. Então, no nosso primeiro treinamento, a gente já trouxe essa metodologia de persona para vocês aplicarem na empresa de vocês. E aqui eu retorno com esse conceito, porque quando a gente conhece quem é a nossa persona, tanto em relação a habilidades técnicas como habilidades comportamentais, a gente sabe como falar com ela, a gente sabe como passar a mensagem que a gente quer para ela. E pode ser que eu vou passar por um grupo de WhatsApp, pode ser que eu vou passar através de uma divulgação de vaga. Existem formas diferentes de divulgar vagas diferentes, eu vou trazer aqui para vocês. Então, quando a gente conhece essa persona, a gente consegue fazer uma comunicação muito mais direcionada para o que ela escuta, para os canais que ela vê, para o tipo de informação que ela consome. E isso ajuda a gente a ter um aumento de atratividade, né? Então, quando eu entendo essa persona, eu sei em qual canal que eu vou divulgar as minhas oportunidades e eu sei que ela vai olhar para essas oportunidades porque ela vai estar interagindo com esses canais. Hoje, né, quando a gente fala de recrutamento e seleção e trazendo um pouco também da plataforma da GUP, a gente tem alguns canais onde vocês podem estar fazendo já trabalhando com a atratividade de vocês. Então, através dos nossos job boards, então a gente, dentro da plataforma, tem diversos canais para vocês divulgarem as vagas de vocês. Através das mídias sociais, então é muito legal ver no LinkedIn todas as ações que vocês estão fazendo de employer branding, né, trabalhando o EVP da empresa, né, o Employer Value Proposition, então, através de ações, nesse momento, muito voltadas a bem-estar, ações de meditação, aquele cuidado com o happy hour da sexta que está acontecendo mesmo à distância. Então, todas essas ações que vocês vão fazendo, vocês estão se conectando com essa pessoa que vocês têm o interesse de trazer ela para a empresa de vocês. Eu trouxe aqui alguns exemplos também de como que a gente consegue trabalhar com essas divulgações de formas diferentes. Então, para um público, eu posso usar imagens da empresa para as pessoas conhecerem quem trabalha dentro dessa área, eu posso usar um banner com as letras maiores para chamar mais atenção. Tudo vai depender de quem é o público e quem que a gente quer atingir nesse momento. Então, além das mídias sociais, dos job boards, a gente tem comunidades online que hoje acontecem, então tem diversos grupos no Telegram, grupos no Facebook, grupos no próprio WhatsApp, né, onde a gente pode estar fazendo esse contato com as pessoas, então mostrando a empresa de vocês, e também através do trabalho conosco, né, a gente consegue fazer essa conexão para que as pessoas acessem a página de carreira de vocês e conheçam mais sobre a empresa. Além disso, como eu já tinha mencionado anteriormente, é importante a gente entender como a gente vai falar com esse candidato. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, uma vaga de marketing da GUP, onde a gente usou emojis, né? Então, a gente usou vários emojis aí na nossa divulgação para estar falando da nossa vaga. Então, isso é um cuidado. Eu sei que para esse tipo de público, eles vão entender e vão se conectar com esse tipo de comunicação. Então, quanto mais a gente entender qual que é o tipo de comunicação que a gente consegue conectar com a nossa persona, isso vai chamando atenção para ela ao longo do processo seletivo. Então, essa divulgação pode ser com emojis, como eu mostrei para vocês, ela pode ser por vídeos, por áudios, ela pode ser por memes da internet. Então, empresas de tecnologia têm ideias brilhantes de divulgação com memes na internet e funciona muito bem para o público dela. Ah, Grazi, mas talvez para o meu público não, porque são pessoas mais velhas. Bom, talvez se eu fizer um vídeo da área, com as pessoas falando, com o gerente falando, isso talvez possa chamar a atenção delas. Então, de novo, conhecer quem é o candidato de vocês é muito importante nessa divulgação. E como eu comentei antes também, usar a criatividade de vocês para trabalhar com marca empregadora. Então, nesses canais também a gente consegue ir valorizando as ações que a empresa faz, não necessariamente
ações diretamente ligadas a recrutamento e seleção, mas como essas ações elas conseguem atrair candidatos para conhecer a empresa de vocês, para chegar na página de carreiras e ter interesse em um dia trabalhar na empresa de vocês. E daí, a partir do momento que a gente consegue entender quem é essa pessoa, conversar com ela de uma forma direta, de uma forma que atrai os olhos dela, a gente fala da parte de recrutar. Ok, então eu já entendi quem é essa minha persona, agora eu preciso trazer ela para o meu processo seletivo e eu preciso chegar nela, né? Eu tenho que chegar com a maior agilidade nesse perfil que eu já estou divulgando nas redes sociais e eu espero que ele esteja se cadastrando nas minhas vagas. Como que a gente consegue fazer isso de uma forma assertiva e de uma forma também que vai trazer resultados para vocês? Para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa ter um alinhamento muito focado nos pré-requisitos da vaga. Então, a gente tem esse primeiro passo de divulgação externa e a gente começa a entrar num momento onde as pessoas que vão estar envolvidas nesse processo seletivo, elas têm que ser muito atuantes. Então, acho que um dos aprendizados que todos aqui já tiveram nessa época de trabalho remoto é a gente conseguir trabalhar bem a nossa comunicação. Então, nesse momento de recrutamento, quando eu conseguir fazer um briefing bem profundo com esse gestor, entender o que são pré-requisitos obrigatórios para esse candidato, entender que tipo de critério que eu preciso estar buscando no currículo dele, isso vai fazer com que vocês consigam estruturar etapas que deem as respostas que vocês estão procurando e também estruturar algumas perguntas para que vocês consigam chegar nesse candidato de uma forma mais fácil e mais ágil. De novo, para trazer aquele ponto que eu trouxe na introdução, a gente conseguir, com muita agilidade, ter candidatos qualificados e com o perfil das vagas que vocês estão procurando. Então, esse momento de recrutamento é um momento de a gente entender bem qual que é o perfil que a gente está procurando, quais são os pré-requisitos que eu quero buscar para essa vaga. Para eu buscar esses pré-requisitos, que tipo de etapa que eu vou colocar no meu processo? Essa etapa que eu estou colocando no meu processo, eu realmente vou avaliar esse candidato? Eu estou sendo íntegra, entendendo que por essa avaliação que eu vou fazer o candidato passar, eu vou olhar para isso na hora que eu vou estar fazendo a minha triagem? Então, como a gente consegue estruturar esse processo para que traga as respostas que vocês querem, mas também que esteja sendo justo com esse candidato durante esse processo? Estruturado isso, é importante a gente também começar a entender como que a gente vai fazer o nosso cronograma de comunicação com esse candidato. Então, como que eu vou estruturar os touchpoints que eu vou fazer com ele, os e-mails que eu vou estar encaminhando para ele e que canais que eu vou utilizar para isso. Então, hoje dentro da plataforma a gente tem templates que a gente pode criar e conectar com etapas dentro do processo, entender o que eu quero do candidato, qual que é o sentimento que eu preciso gerar nele em cada etapa para manter ele engajado durante esse processo. Então, estruturar bem essa etapa de recrutamento vai fazer com que vocês tenham muitos ganhos lá na frente, quando vocês começarem a fazer a seleção desses candidatos. Para isso, eu separei em duas frentes, né? Então, essa primeira frente de requisitos técnicos, como que a gente pode fazer isso de uma forma assertiva, e depois uma frente de comunicação. Para a frente de requisitos técnicos, eu trouxe aqui até uma foto da plataforma, né? Onde a gente consegue criar as etapas, e para que vocês utilizem essa parte de criação de etapas como uma forma de conseguir também ajudar vocês a chegar nos candidatos ideais para as vagas. Então, uma das primeiras dicas que eu sempre dou, e eu acho ela muito valiosa, é a gente conseguir entender que tipo de pergunta eu preciso fazer para o candidato para que eu não precise ligar para ele. Então, que tipo de dúvida que eu tenho na triagem dos meus candidatos que eu posso colocar como uma pergunta adicional? Essa dúvida ela pode estar conectada, por exemplo, à pretensão salarial, ou ela pode estar conectada também com disponibilidade de deslocamento. Então, se vocês tiverem esse pensamento de que tipo de pergunta adicional que eu posso colocar dentro do meu processo seletivo que vai facilitar a triagem dos meus candidatos, isso já vai estar ajudando vocês nesse processo. E não façam isso sozinhos, façam isso junto com o gestor, porque vocês, essa dupla, né, tenho certeza que vocês vão conseguir tirar insights muito legais para facilitar essa triagem de candidatos.
Outra questão que eu acho importante é a gente entender qual competência técnica que a gente precisa avaliar nesse candidato. Então, eu gosto de dar um exemplo do inglês, né? É interessante eu entender o tipo de informação que eu quero com o teste de inglês. Eu quero saber o quanto ele vai conseguir ler um texto, interpretar, eu posso colocar um teste. Não, eu quero que ele se comunique em inglês, porque ele vai fazer reuniões em inglês. Então, por que eu não peço para ele responder uma pergunta através de uma videochamada? Ou não, ele não vai fazer videochamadas, mas esse candidato, ele vai escrever e-mails, ele vai se comunicar diretamente com pessoas de outros lugares, ele precisa ter uma escrita muito boa. Bom, então, ao invés de eu utilizar o vídeo, eu posso estar utilizando um momento onde vai precisar transcrever um case para mim em inglês. Então, é importante vocês entenderem o tipo de característica, o tipo de requisito técnico que vocês querem avaliar, porque ele também vai fazer com que a gente crie um processo que seja justo para esse candidato. A gente sabe, né, que passar por um processo seletivo, acredito que todos aqui já devem ter passado por isso em algum momento, ele é estressante, né? Acaba sendo um momento de ansiedade para o candidato. Então, quanto mais a gente pensa em estruturar isso de uma forma que ele está sendo avaliado pelo que ele vai entregar, esse momento passa a fazer sentido para a vaga que ele está se inscrevendo, passa a fazer sentido para as oportunidades que ele quer e também acaba sendo um processo mais tranquilo para esse candidato. E daí tem um outro ponto que é muito importante a gente falar nesse momento, né? Ainda mais agora que a gente está falando de processo 100% online, é a gente entender que ferramentas que a gente vai usar nesse momento para a videoentrevista. Então, hoje dentro da GUP, a gente está com algumas integrações, né, com o Gmail, com o Office, que permitem que vocês criem agendamentos dentro da plataforma e, por exemplo, já consigam conectar com o Hangouts. Então, isso é muito importante porque a gente vai precisar utilizar dessas ferramentas. Então, saber qual que é a ferramenta que a sua empresa usa, qual que é a ferramenta que tem mais estabilidade para que você consiga fazer essa entrevista focada no candidato e não nesses outros estressores internos que possam estar acontecendo, é muito importante. Muito bem, vamos para o segundo pilar, que é o pilar de comunicação. O pilar de comunicação, ele é muito importante no processo e acho que é uma ferramenta que a gente pode aprender a utilizar melhor. A gente se comunicar com o candidato, a gente vai dizendo para ele o que está acontecendo no processo. A gente vai dando dicas para ele de como ele vai precisar agir nas outras etapas e também a gente pode estar engajando ele a conhecer mais a nossa marca. Então, por exemplo, quando a gente fala de pipeline de candidatos, como eu mencionei no início dessa aula, quanto mais eu conseguir me aproximar desse candidato, mostrando para ele como é interessante trabalhar na empresa, quais são os valores que a gente tem, quais são as coisas que a gente acredita, aonde que a gente está indo no cenário de mercado mundial, eu vou mostrando para ele como que é legal trabalhar na minha empresa. E eu vou dando para ele um gostinho de querer estar trabalhando com a gente. Então, a comunicação é algo que pode trabalhar muito a nosso favor, de ter candidatos qualificados com os pré-requisitos de vocês e querendo estar trabalhando na empresa de vocês. O que eu acho que é muito interessante de a gente destacar nesse momento, né? É importante que todos os avaliadores, né, que estão participando desse momento, eles estejam alinhados com o perfil. Por quê? Porque quando a gente faz esse alinhamento, a gente vai focar para que a gente encontre esse candidato e a gente vai focar na nossa comunicação assertiva para esse tipo de perfil que eu estou procurando. Outra questão que eu comentei com vocês, que é muito importante, é a gente conseguir comunicar para o candidato o cenário que a empresa está passando. A gente conseguir comunicar para esse candidato aonde a nossa empresa quer chegar. Então, a gente vai criando essa boa imagem, né, e garante que as pessoas tenham interesse na empresa, que elas indiquem para outras pessoas que também procurem as vagas de vocês. E isso vai fazendo com que a sua marca empregadora esteja fortalecida. E tem um outro ponto também que é legal, principalmente nesse momento, é a gente explicar para os candidatos o que está acontecendo com a nossa empresa. Então, se eu tive um volume de vagas congeladas, por
que eu não faço um template de e-mail explicando para esse candidato o que está acontecendo com a empresa e qual que é a previsão que a gente tem de retomar essas vagas? Ou se a gente ainda não tem previsão, o que a gente também vai fazer com esses candidatos para ir nutrindo eles durante esse processo? Então, eu até trouxe aqui alguns exemplos da GUP, né? Então, um exemplo voltado para esse momento do coronavírus, né? Que a gente fez esse contato com o candidato, explicou que não está trabalhando as vagas, mas está nutrindo eles com informações sobre a GUP. E também um outro exemplo, que é um exemplo que a gente usa para ativar esses candidatos. Então, a ideia é ter um template padrão, onde mensalmente, trimestralmente, eu posso estar atualizando com alguma novidade da empresa. Então, uma notícia que possa ter saído das revistas, ou com alguma novidade que a gente lançou no mercado. Então, tudo isso vai nutrindo esses candidatos. E é importante que a gente faça isso porque a gente vai criando interesse, né? Então, é tão importante a gente fazer isso no pipeline, quando os candidatos estão ali só em avaliação, mas é importante também que a gente faça isso durante a vaga, porque quanto mais informação a gente dá para o candidato, mais ele entende o processo e mais ele se sente engajado para continuar com essas etapas, né? E continuar sendo avaliado no nosso processo seletivo. Falei sobre recrutamento, né? Então, como a gente conseguir ser mais assertivo na busca desses candidatos. E agora eu vou para o outro ponto, que é a seleção. Então, eu gosto muito de pensar que se eu não fiz uma boa atração e se eu não fiz um bom recrutamento, eu vou ter problema na minha seleção. Muito provavelmente, a gente vai ter aquela dor lá das pessoas de não ter candidatos que tenham o perfil da empresa, ou não ter candidatos que tenham a qualificação da empresa. Por quê? Porque a gente não fez o nosso trabalho inicial. Se a gente conseguiu executar muito bem a nossa parte de atração e recrutamento, vai ser muito tranquilo vocês fazerem a seleção. Porque eu tenho certeza que vocês vão buscar esses candidatos, eles vão ter as características de vocês, e vocês vão ir chamar 2, 3 aí para fazer entrevista e escolher qual deles, que todos teriam chance, mas qual deles vai ser o contratado dentro desse processo. Então, a seleção ela é um resultado do que a gente criou da vaga. Se a gente conseguiu fazer essa parte inicial muito bem, eu tenho certeza que vocês vão ter ótimos candidatos nessa parte de seleção. E daí, quando a gente faz isso muito bem, né? Então, quando a gente conseguiu construir esse nosso pipeline de candidatos, a gente vai conseguir ir para a seleção muito mais focado. Então, o que eu vou fazer nessa minha etapa de seleção? Eu vou validar os requisitos técnicos, né? Então, que eu já fiz com os meus testes nas outras etapas, eu vou, nesse momento, validar se realmente o que eu percebi lá está aparecendo no discurso desse candidato. Eu vou conseguir avaliar os valores dele, né? Então, eu vou conseguir fazer uma pesquisa, uma entrevista, com um foco muito mais comportamental, para conseguir entender esse perfil do candidato e conseguir entender se esse perfil se encaixa na equipe que eu tenho. Entender se esse perfil vai atender as necessidades e as metas que eu preciso para essa posição nesse momento. Então, vocês conseguem ir muito mais focado em olhar para as questões mais comportamentais, e as questões técnicas já vão estar muito mais claras para vocês se esse candidato atende ou não às necessidades. E eu trouxe aqui uma dica, né? Então, ainda mais nesse momento que a gente está trabalhando remoto, né? Então, a gente, através de uma câmera, eu preciso entender essa credibilidade do candidato, entender os valores dele, se os valores deles estão de acordo com os valores da minha empresa. Uma boa ideia é a gente trabalhar com um comitê de cultura. Então, se a gente conseguir, nesse momento, criar um comitê de cultura, a gente também possibilita que outras pessoas possam estar avaliando esse candidato e entendendo se ele tem ou não os valores da empresa. Hoje a gente já faz isso na GUP, era uma prática que a gente tinha anteriormente, né? Mas a ideia é escolher algumas pessoas que a gente entende que têm os valores, que têm as características da empresa, e pedir para elas conversarem com esse candidato, para ver se eles enxergam também os valores, a cultura da empresa nessa pessoa. Então, isso é uma prática que tem dado muito certo para a gente, e eu entendo que nesse momento também pode ser algo que vocês possam estar implementando na empresa de vocês e estar agregando a essa avaliação de comportamental e de valores do candidato nessa etapa de seleção. E daí eu trouxe aqui para vocês
explicar um pouco como que é a ideia desse pipeline e como ele fica mais em destaque nessa parte de seleção, porque é efetivamente quando a gente consegue ver os ganhos que a gente tem quando a gente construiu o pipeline. Então, a ideia é que eu tenha uma vaga, onde ela seja uma vaga que ela vai ficar aberta recorrentemente, então eu não vou ter um prazo de encerramento, e essa vaga vai ser onde eu vou estar fazendo toda a avaliação técnica do meu candidato. Então, ele vai ter o cadastro, onde ele vai preencher as informações, ele vai ter os testes técnicos aos quais ele vai ser avaliado nesse momento, e vocês, como recrutadoras, vão estar avaliando esse perfil dentro dos pré-requisitos que foram avaliados com o gestor. Identificando todos esses pré-requisitos, esse candidato ele vai ficar numa etapa de candidato selecionado, porque ele é um candidato que tem as características que vocês estão procurando, ele é um candidato que apresentou os requisitos técnicos que vocês tinham na hora de que montaram a vaga, ele não tinha nenhuma outra questão de que ele precisaria não poder estar participando do processo seletivo, então ele está pronto. Ele está pronto para ser entrevistado. Esse candidato é o candidato que vocês precisam nutrir. Esse é o candidato que a gente precisa fazer uma comunicação com ele. Ele é um candidato que precisa saber o que está acontecendo com a empresa, porque ele está ali parado, né? A gente ainda não tem a demanda da vaga e ele está ali parado esperando para ser entrevistado. Então, isso consegue fazer com que vocês agilizem essa parte de recrutamento, né? E ele fique pronto para passar por uma entrevista. Nesse caso da comunicação, acho que tem um ponto que é importante de trazer para vocês, é que a gente também não pode bombardear esses candidatos com informação, porque também se a gente bombardeia eles com informação, talvez eles acabem perdendo o interesse, né? Então, muito cuidado quando a gente estiver nutrindo esses candidatos. Mas vamos trazer, né, um processo saudável. Então, eu consegui fazer todas as etapas e eu estou com o meu candidato selecionado. Como que isso vai ajudar vocês? Tanto para vagas futuras, mas como também para essa retomada do mercado de trabalho. Tendo candidatos prontos, a partir do momento que o gestor trouxer a demanda de vocês das vagas efetivas, então, quando ele começar a ter demandas de contratação, vocês já vão ter candidatos pré-selecionados. O que vocês vão precisar confirmar é se esse candidato ainda tem interesse na vaga de vocês. Ele confirmando que ele tem esse interesse, vocês já vão encaminhar ele direto para a entrevista com o gestor. Então, a gente ganha um tempo, né, de triagem desses candidatos enorme, que ele já vai estar pronto, a gente só precisa validar se ele tem os valores ou não na empresa, validar as competências técnicas que a gente já avaliou, e a gente consegue, com esse candidato, já efetivar e encaminhar ele para a contratação. Conseguindo fazer esse fluxo, a gente consegue ter uma diminuição de SLA de vaga enorme. E acho também que vocês conseguem ter uma qualidade na rotina de vocês, porque vocês conseguem já ter candidatos pré-selecionados, e vocês vão estar sempre ativando pessoas para as vagas de vocês. Então, também vocês vão estar sempre fortalecendo a questão de marca empregadora. Então, criar um pipeline de candidatos, ele pode ser útil tanto para esse momento onde as nossas vagas estão congeladas, mas também futuramente. Eu gosto de indicar muito esse modelo para vagas que são recorrentes. Empresas que têm vagas onde elas, né, estão sempre abertas, então eu sempre tenho essa demanda, acho que é muito importante e é imprescindível a gente conseguir fazer um pipeline de candidatos. E também falando de seleção, né, não só olhando para o processo, mas eu estava lendo alguns artigos e me chamou muita atenção de que talvez que fazer pesquisa, fazer entrevistas remoto é algo novo para o RH, para a recrutadora, em alguns casos, né? E também para o candidato, porque não é todo candidato que estava acostumado a fazer entrevistas remoto. A gente olhou alguns dados já de alguns países que estão retomando a sua normalidade, né, dentro do possível, e o único modelo de recrutar que está podendo ser realizado nesse momento é o modelo online. Então, por isso que é importante a gente reforçar isso e olhar para isso com muito carinho, né? E reforçando de novo, coloquem as dúvidas, as ansiedades que vocês tenham nesse formulário aqui embaixo, porque quinta-feira a gente pode falar mais sobre isso.
Mas se isso é ansioso para o candidato, também é ansioso para a gente, né? Então eu resolvi trazer algumas dicas aqui de como fazer uma boa entrevista online. Como fazer uma boa entrevista online? Não, como participar, como, né, conseguir se organizar para fazer uma boa entrevista online. E acho que isso é muito importante, porque são dicas que vocês podem usar e também compartilhar com os seus candidatos quando vocês começarem a fazer as suas entrevistas remotas. Então, a primeira dica é usar ferramentas que auxiliem você no agendamento ou de entrevistas ou de dinâmica. Então, é importante, né, a gente utilizar alguma plataforma de agendamento, utilizar um calendário, algum local onde a gente consiga colocar todos os envolvidos no processo, para que todos saibam que durante aquele momento a gente vai estar participando de uma entrevista e que a gente consiga se preparar para naquela hora estar focado nessa atividade, que é muito importante. Segundo, a gente testar o áudio e a vídeo entrevista antes da entrevista. Então, desculpa, o áudio e o vídeo. Então, isso eu acho que vocês já viram vários vídeos na internet também, né, nessas últimas semanas, de como, às vezes, a gente demora ali uns 15 minutos até começar as reuniões, porque pode ter algum problema que o fone não está funcionando, ou a câmera está fechada. Então, cuidar disso quando a gente vai entrar para uma entrevista é importante, porque mostra, né, uma preocupação com o candidato e mostra também o candidato estar pronto para esse processo de avaliação. Outra questão é a gente cuidar da internet. Então, garantir que a gente está num lugar onde a internet está funcionando, onde o sinal é bom, porque a gente está falando de avaliar comportamento, a gente está falando de avaliar algumas características comportamentais desse candidato. Então, se a gente for, durante a entrevista, caindo a nossa ligação, eu precisar retomar por telefone, ou depois volta para vídeo, a gente sabe que essas quebras também dificultam a avaliação de vocês desse candidato. Então, é importante a gente saber que a gente vai estar no lugar onde a conexão vai estar boa. Outra questão é a gente buscar um ambiente sem distrações. E eu imagino que nesse momento isso seja o mais difícil. Então, a gente está em casa, com a nossa família, com os nossos cachorros, com os nossos filhos, e tudo isso são distrações, né? Às vezes até o próprio celular, o WhatsApp, ele pode ser uma distração durante a entrevista. Então, é importante que a gente consiga ir para um lugar silencioso, avisar as pessoas que estão ao nosso redor que nesse momento a gente vai precisar ficar mais afastado para conseguir dar andamento na entrevista e conseguir estar inteiro nesse momento, né? Conseguir estar focado e sem ficar com outras preocupações. Então, ter esse foco na hora da entrevista é muito importante também. Outra questão é achar um local adequado. Então, a gente cuidar com o que está no fundo da nossa entrevista, a gente cuidar com a iluminação também, né? Se eu estou conseguindo enxergar bem a pessoa, se ela está conseguindo me enxergar bem. Então, estar no local adequado para a gente conseguir fazer a entrevista. Outra questão que é muito importante, e acho que está sendo um aprendizado para todo mundo, é a gente conseguir olhar para a câmera. Às vezes a gente fica olhando para a tela, mas da tela eu não estou olhando para a pessoa, né? Então, olhar para a câmera é muito importante nesse momento, porque mostra essa empatia, a gente consegue se conectar com a pessoa que está do outro lado. E olhar para a câmera também é uma outra questão para a gente aprender sempre quando a gente está fazendo reuniões remotas. Então, abrir a câmera, né, mostrar a nossa cara para as pessoas, nesse momento que está todo mundo nas suas casas, é muito importante. E por último, eu trouxe aqui a questão do uso de fones de ouvido, né? Então, a gente conseguir usar os fones também, porque acaba diminuindo as distrações, as interferências de áudio externo, e também acabam ajudando vocês a conseguir focar nesse momento de entrevista. O nosso grande desafio aqui é a gente conseguir estar focado, estar sem nenhuma distração, para conseguir perceber, né, esses detalhes que a gente precisa na hora que a gente está entrevistando esse candidato. E daí, né, terminamos esse processo de seleção, de conseguir passar por todas as etapas, encontrar o candidato ideal, mas eu preciso fazer a admissão dele. Quando a gente entra nessa parte de admissão, a gente sabe que em algumas empresas isso ainda é feito de forma muito manual, tanto pela parte da empresa ou pela consultoria que apoia e até mesmo pelo candidato.
Então, a gente sabe que existe todo um processo de cópias de documentos, depois que isso é entregue na empresa, tem a impressão de contratos, e tudo isso acaba deixando esse processo bastante burocrático e com muita demanda de mão de obra de operação para conseguir executar e guardar todas essas informações. Porém, isso é uma ótima notícia, né? E é muito bom ver as coisas evoluindo dessa forma. A gente vê que cada vez mais os processos estão se digitalizando. E a gente conseguir fazer essa parte de admissão através do smartphone ou através do próprio computador já se tornou uma realidade para a maioria das empresas. Então, a gente consegue fazer isso tudo de forma online, sem precisar imprimir ou ter esses materiais em papel, e a gente consegue garantir a qualidade também da informação que a gente está enviando para a empresa fazer o seu processo de admissão. Talvez não seja a realidade de muitos RHs que estejam participando, normalmente esse processo ele fica, pode estar deslocado em uma outra área, mas ele também acaba impactando na rotina de vocês. Porque a gente sabe que existem pesquisas que comprovam que a gente perde candidatos quando eles chegam nessa parte de contratação, por causa que acaba demorando muito esse processo, e até muitas vezes essa demora, essa burocracia, também acaba fazendo com que o candidato se sinta insatisfeito com o processo. Então, a admissão também é um pilar importante para a gente estar conseguindo olhar. E uma coisa que é muito legal é que quando a gente consegue olhar para isso de uma forma diferente, a gente desburocratiza esse processo e a gente consegue ajudar a empresa, o candidato e o meio ambiente. Porque a gente elimina, né, uma quantidade imensa de cópias de documentos e de contratos físicos que ficam arquivados de forma digital. Então, a partir do momento que eu tiro essa parte de papel, eu consigo economizar tempo e dinheiro, e também eu consigo ter uma segurança, porque esse documento vai estar na nuvem e a gente consegue acessar ele com muita facilidade. O que é legal também de a gente ressaltar nesse processo de admissão online é que, a partir do momento que a gente tira o papel, a gente também diminui o trabalho operacional das pessoas, né? Então, eu não preciso ter pessoas ali para separar contrato, para arquivar contrato, e onde elas podem estar sendo muito mais ativas e tendo um cuidado muito maior, que é como eu vou contratar esse candidato dentro desse processo, como eu vou garantir que ficou claro o tipo de informação que ele recebeu, como que eu posso ajudar para que ele, se ele tem alguma dificuldade de subir esse material online, que eu consiga ajudar ele nesse momento a ele fazer esse processo de uma forma totalmente digital. Então, a gente deixa de fazer um trabalho de operação e foca em ter um trabalho mais estratégico e também voltado para esse candidato. Muito bem, mas como que a gente operacionaliza isso, né? Então, eu entendi que eu posso fazer um processo de admissão, mas como que eu posso fazer isso no meu dia a dia? Como que eu posso trazer isso para a realidade do meu RH? Então, a ideia é que vocês possam estar enviando um link para esse candidato. Eu consigo, através desse link, pedir para ele toda a documentação que ele vai precisar para a parte de admissão, né? Então, explicar como que vai ser esse processo. Aproveitem esse contato para explicar para ele quanto tempo ele tem para encaminhar esses documentos. Se ele tiver com dificuldade, quem que ele pode procurar para ajudar ele a enviar esses documentos. E através desse comunicado, que dentro da GUP vocês podem fazer a partir de um template de e-mail, vocês vão enviar para esse candidato e ele vai enviar para vocês toda essa documentação de forma digital. A gente precisa utilizar um sistema, né, que a gente consiga validar esses documentos, então é importante a gente perceber se esses documentos eles, né, são verdadeiros, se eles estão ali de forma legível também, para que vocês utilizem dentro do sistema de vocês, né, e com todos os outros processos. E também é interessante, nesse momento, a gente conseguir utilizar algum sistema de assinatura digital. Então, eu trouxe aqui o exemplo da DocSign, que a gente consegue fazer as assinaturas todas de forma digital do contrato. Então, a gente envia o documento de forma digital, recebe um contrato de forma digital, consegue assinar sem a impressão de nenhum papel.
Outro ponto interessante quando a gente fala de admissão é a gente conseguir fazer a integração dos sistemas que a gente usa, né? Para que esse processo seja feito de forma mais fluida. Então, se eu tenho um local onde eu consigo já conectar essas informações do meu candidato direto no meu sistema, isso faz com que eu tenha, né, uma troca de informações muito mais ágil e muito mais assertiva, e também conseguindo tocar esse processo de admissão de uma forma também que traga resultados para vocês. E daí chegamos no nosso último ponto, né? O ponto do onboarding. Então, na minha percepção, né, eu acredito que talvez vocês também tenham essa percepção, o onboarding ele é o mais impactado, eu acho, com essa parte de ser remoto. Então, a gente já tem algumas empresas que também trabalham com funcionários remoto, mas acho que nunca ninguém tinha passado por um momento onde a gente tem a obrigatoriedade de fazer um onboarding remoto, né? A parte do onboarding, da integração, ele é um momento onde a gente quer encantar esse candidato e quer conectar ele com a nossa cultura, com os nossos processos, com o nosso dia a dia. E como que a gente consegue fazer isso estando à distância, né? Então, como eu consigo integrar essa pessoa com um time novo, como eu consigo mostrar para ele o que são os valores da empresa, se ele não vai estar no meu ambiente de trabalho. Além disso, a gente sabe da importância do onboarding, de ele ser um momento onde eu vou passar as informações para esse candidato, para que ele possa estar se sentindo seguro, para que ele entenda a atividade dele e ele consiga, então, fazer uma rampagem, né? Consiga começar a produzir na sua posição de uma forma rápida e assertiva. Então, como que a gente pode operacionalizar e trazer isso para o dia a dia de vocês com algumas dicas? Então, começando com as dicas, acho que tem um momento antes do onboarding, né? Que quando a gente lê algumas literaturas, eles falam de um momento pré-onboarding. E o momento pré-onboarding, gente, ele é tão importante quanto o momento de onboarding. Por quê? É um momento onde eu vou garantir que, quando essa pessoa entrar, tudo vai estar funcionando redondinho para ela. E a única dificuldade, né, a única coisa que ela vai precisar fazer é aprender sobre os valores da empresa, sobre o que ela vai precisar fazer na área dela e sobre a atividade que ela vai realizar. Então, eu entendo que o momento do pré-onboarding ele é muito importante. E quando que começa esse momento do pré-onboarding? Ele começa logo depois da assinatura dos documentos, né? Sei que para algumas empresas isso acontece na data de integração, algumas delas acontece antes, mas a ideia é, a partir do momento que eu tenho o ok, o aceite na carta proposta, eu já esteja trabalhando com esse meu novo colaborador para que ele se sinta bem quando ele chegar na empresa. E como que a gente pode fazer isso? Eu trouxe aqui algumas dicas, vou falar um pouco para elas sobre vocês e a gente também pode trocar mais no dia da mentoria. Então, acho que um ponto importante é, a partir do momento que a gente tem esse colaborador, a gente já conseguir começar a inserir ele na cultura e também apresentar ele para os colegas com quem ele vai trabalhar. Então, isso é importante porque eu consigo, já antes de ele chegar na empresa, já ir mostrando para ele como que é o modelo de atuação, como que a gente se comunica, como que a equipe está pronta para receber eles. A gente teve uma colega que entrou na minha área e a gente fez um vídeo para ela, algumas semanas antes dela entrar em integração. E foi muito legal, ela ficou muito feliz. E eu lembro que ela disse, eu nunca me senti tão bem-vinda como eu me senti com esse vídeo. Então, são pequenos gestos, a gente mandou por WhatsApp, são pequenos gestos que mostram como que a gente pode estar ansioso e feliz em receber esse novo colega. Depois, a ideia é que a gente já formalize com um e-mail de boas-vindas algumas semanas antes de ele iniciar na função. Como a gente está falando de um processo remoto, é importante esse e-mail para a gente já ir dando alguns direcionamentos para ele de como serão as próximas etapas. Então, a gente senão a gente fica num limbo, né, ali num tempo muito grande, sem saber o que vai acontecer com esse candidato, qual que vão ser as próximas etapas que ele vai precisar passar. Isso gera uma ansiedade muito grande neles, né, porque ele não sabe o que vai acontecer, e se a gente não trabalha bem isso, pode gerar um desengajamento, né? Então, pode ser que no dia da integração ele já não esteja com todo aquele brilho no olho que ele estava quando a gente assinou a carta proposta. Então, ter esse e-mail de boas-vindas
também já vai dando alguns direcionamentos para ele. E o que a gente pode passar nesse meio de boas-vindas? A gente já pode explicar como que vai ser esse momento de integração. Então, a gente já pode dar para ele algumas dicas, né, de como que ele vai tocar o processo ao longo de integração, ao longo desse período que ele vai estar na empresa. A gente pode também, caso vocês tenham algum processo de intranet ou até mesmo alguma universidade corporativa, onde ele já possa conseguir acessar alguns materiais, isso também pode ser um momento onde ele já vai estar conhecendo um pouco mais da empresa de vocês. Outra questão, é importante a gente ter algum contato no RH que essa pessoa possa estar falando com ela. Então, para saber se está tudo bem, se de repente ele precisa de alguma ajuda com a documentação, se ele precisa de alguma ajuda, a gente tem muito na Gamp, né, empresas que vêm de outros estados para morar em São Paulo, então se ele está precisando de alguma ajuda com moradia, então é importante a gente ter alguém que possa estar apoiando ele nesse momento, que, né, que ele está cheio de expectativas, ele está ansioso, então ter um ponto de contato também já traz uma segurança e alivia essa ansiedade desse momento. Outra ação que está sendo muito legal, e eu estou vendo muito no LinkedIn as postagens, então, de novo, né, a gente volta para o ponto da marca empregadora, é o pacote de boas-vindas. Então, eu já vi empresas mandando canecas, garrafas, caderninhos, tem empresas que também fizeram folders específicos para essa época, então explicando, estamos juntos, mas estamos longe, mas estamos juntos. Então, acho que é muito importante, né, a gente mostrar esse carinho, esse afeto para essa pessoa também, nesse momento onde ele está começando na empresa. Outra questão que é muito primordial, nesse momento que a gente está, né, se estruturando para receber essa pessoa, é a gente verificar o que ela vai precisar de ferramentas e já separar e conseguir enviar para ela, para que no primeiro dia de trabalho ela já esteja com essas ferramentas em mão para começar a trabalhar com a gente. E além das ferramentas, é importante a gente já ir separando os acessos. Então, quais são os tipos de sistema que ela vai usar, que tipo de informação que ela precisa acessar, para que no dia que ela chegue, né, no primeiro dia de trabalho dela, ela consiga já conectar e consiga acessar todas as informações que vão ajudar ela aí a aprender mais sobre a sua atividade. Depois, a gente tem também um outro ponto que é importante, que é verificar se essa pessoa precisa de alguma ajuda por estar trabalhando remoto. Então, ela vai trabalhar numa cafeteria, ela vai trabalhar num coworking, ela vai trabalhar em casa, ela tem uma mesa adequada para isso. É muito importante que a gente tenha esse tipo de informação para saber também como que, qual vai ser o ambiente de trabalho que essa pessoa vai estar tendo e se ela vai precisar também de alguma ajuda nossa durante esse momento. Também tem um outro ponto que eu achei muito legal, que é a gente estimular a equipe a ir se conhecendo fora do ambiente de trabalho. Quando a gente está no escritório, né, quando a gente está presencial, é muito mais fácil a gente trocar algumas informações da nossa vida, é muito mais fácil a gente trazer algum ponto pessoal numa conversa, mas quando a gente está longe, às vezes a gente acaba não interagindo com o nosso colega. Então, também aproveitar as outras redes sociais para se conectar com essa pessoa pode estar aproximando esse novo colaborador da equipe. Então, a gente começa já a ver se a pessoa gosta de sertanejo, de pagode, se ela gosta de cozinhar ou se ela gosta de pedir um delivery. Então, a gente também vai conhecendo um pouco dos gostos e dos comportamentos dessa pessoa e acaba que a gente consegue também se aproximar mais do outro, né? E acho que a grande cereja do bolo, né, nesse pré-onboarding, que funciona muito bem, é a gente ter um local que seja o nosso portal de onboarding. Então, ter um local onde eu vou ter toda a documentação que esse candidato vai precisar durante esse período e ter um local onde ele vai conseguir acompanhar as atividades que ele vai estar realizando. Então, seja um portal pelo Trello, seja um portal pelo site do Google, a gente tem hoje inúmeras ferramentas aí para ajudar vocês nesse momento, mas é muito importante que a gente possa estar tendo um portal para ter essas informações. E daí a gente vai ter o candidato que vai chegar na empresa e ele vai ter o seu primeiro dia de trabalho. E a partir do primeiro dia, então, efetivamente, a gente começa a realizar o nosso onboarding, né? Então, a gente começa a trabalhar com ele e trazer essas informações. Então, um dos pontos que eu achei muito interessante é a gente conseguir apresentar o escritório para esse candidato. Vocês vão dizer, mas Grazi, como é que eu vou apresentar o escritório
nesse momento que não tem ninguém lá. A ideia também é que a gente possa ter um vídeo do nosso escritório, né? Então, ter um vídeo mostrando para essa pessoa onde que as pessoas ficam, aonde que é o lugar onde elas tomam um café, aonde que fica a mesa da liderança dela, aonde que ficam os colegas que trabalham com ela, porque também vai dando um senso de pertencimento. Por mais que a pessoa não está lá presente, ela conhece como é a realidade ali do dia a dia do escritório. Então, achei muito legal esse ponto e acho que é bem legal de incluir aí nesses processos de onboard. Outro ponto que é imprescindível, assim, é a gente ter na GUP a gente chama de buddy, mas quando a gente lê algumas referências, a ideia é a gente ter algum padrinho, né? Ter alguém que vai estar com a gente durante esse processo de integração. Essa pessoa, é importante que ela seja alguém que conhece da realidade a qual essa pessoa vai trabalhar e também que ela esteja preparada para conseguir acompanhar e tirar as dúvidas que vão surgindo ao longo do dia a dia do novo colaborador. Essa pessoa, né, o buddy também é a pessoa que vai ajudar ela a se integrar com outros colegas, que vai ajudar ela a saber que ela está com toda a estrutura pronta para trabalhar. Então, ela vai ser um parceiro aí para ajudar nesse momento inicial de conhecer a empresa. O terceiro ponto é apresentar, então, oficialmente, né, essa pessoa para a equipe. Então, trazer ela numa reunião e apresentar esse novo colega para a equipe oficialmente, né? Apresentar a empresa, então, quais são as áreas que a gente tem dentro da empresa, apresentar o cronograma, falar um pouco sobre a cultura. Então, é muito importante que a gente faça isso nesse momento. Outro ponto que é importante, né, a partir do dia 1 desse candidato, é a gente agendar acompanhamentos. Então, tanto com o buddy, eu gosto muito que esses acompanhamentos sejam diários, né? Então, uma forma de daily, seja no início ou no final do dia, para entender como que foi esses momentos. E também agendar acompanhamentos com a liderança. Então, para a gente entender como que está sendo esse processo, se está precisando de alguma ajuda. Então, o acompanhamento ele é imprescindível nesse momento de integração, até porque se tem algo que não está legal, a gente consegue já tomar uma ação rápida e conseguir reverter aí o cenário. Outra questão que é muito importante é a gente apresentar o portal de integração, onde estão os nossos treinamentos, que treinamentos ele precisa realizar e que atividades ele vai executar que fazem parte desse processo de onboarding dele. Estabelecer um projeto, então estabelecer algo que seja entregável no final desse onboarding, né? Então ele vai precisar entregar uma melhoria de produto, ele vai precisar entregar uma melhoria no processo, ele vai entregar alguma análise que ele fez durante esse período, mas é importante a gente estabelecer, porque esse projeto ele vai também concretizar todo esse aprendizado que ele teve durante o tempo de onboard. Um outro ponto que é importante, principalmente durante esse período, é ter a câmera sempre ligada, né? Tanto nas reuniões de equipe, como nos contatos que a gente vai fazer com essa pessoa. Ela é nova, ela não conhece a gente, né? Acho que esse é o grande aprendizado desse momento remoto. A gente também tá aqui junto, tá olhando no olho, ajuda muito a gente entender o que está se passando com a outra pessoa. Um ponto que é muito importante, acho que todos estão sendo muito importantes, né? Mas esse eu achei bem imprescindível, assim, quando a gente está falando de onboarding. A gente está falando de pessoas que vão ficar remoto. Então, a gente precisa ter muito claro quais são as expectativas que a gente tem para essa função, quais são as metas que essa pessoa vai ter durante esse período, qual que é o nosso horário de trabalho, então, qual que é a nossa expectativa de horário de trabalho que essa pessoa esteja trabalhando junto com a gente, que a gente defina as rotinas de trabalho, então, por exemplo, não, pode fazer o horário que tu quiser, mas a gente precisa que na semanal você esteja presente. A semanal acontece na terça-feira, então, definir expectativas, rotinas e horário de trabalho é uma forma de a gente não ter problemas futuros com esses assuntos em relação ao trabalho remoto. Um outro ponto que fica muito claro quando a gente começa a falar não só de onboarding, mas de trabalho remoto, é a gente ter uma comunicação clara. A gente hoje tem diversos canais de comunicação, a gente usa o WhatsApp, a gente usa Slack, a gente usa e-mail, a gente usa Hangouts,
a gente pode usar o Zoom, então tem uma série de canais que a gente está se comunicando com as pessoas. É muito importante que a gente seja claro quando a gente está fazendo essa comunicação. Até porque a gente não vai, muito provavelmente, quando tu manda uma mensagem, não necessariamente a outra pessoa vai ver na hora. Então, ser claro, conseguir explicar o que está acontecendo, às vezes mandar print da tela se a pessoa não entendeu, né? Mandar foto da tela. Se é algo mais complexo, eu vou mandar um vídeo explicando, porque talvez se ela só ler, ela não vai conseguir entender a mensagem que eu estou querendo passar. Mas é importante a gente ter muito cuidado na comunicação, porque ela é a chave para que tudo isso dê certo e a gente tenha confiança e segurança também de que essa pessoa está passando por um momento de onboarding legal. Outro ponto que é muito, que a gente precisa começar a construir, e isso precisa estar sempre atualizado, então eu entendo que isso não é algo estático, né? A gente sempre precisa estar olhando, é a gente ter uma base de conhecimento e treinamentos internos das funções. Então, a gente tem uma base onde a gente explica quais são os canais que a gente usa, quais são os sistemas que a gente usa, como que funciona o nosso processo, aonde ele vai pegar informação para trabalhar com esse processo. Isso precisa ser um documento vivo. E isso que garante que, quando eu recebo um colega que esteja remoto, ele consiga ter essa autonomia do aprendizado e conseguir falar com a gente nas dúvidas que ele vai ter, porque ele não conseguiu realizar com o material que estava lá. E acho que tem o ponto final da parte de onboarding, é que a gente tem que estar em feedback constante. Então, lembrem sempre de sempre estar pedindo feedback. Tanto para as pessoas que passaram pelo onboarding logo, como pessoas que passaram por onboarding faz um ano, como para os gestores que estão participando desse processo, como para os buddies que estão participando desse processo. Esse é um processo que ele é importante para todo mundo da empresa, não só para o novo colaborador. Ele traz resultados para a área como um todo, para a empresa como um todo. Então, a gente precisa ter muito cuidado, muito carinho com esse processo e garantir que ele esteja acontecendo e que ele esteja rodando de uma forma que esteja dando resultados para a empresa. E como que a gente consegue fazer isso, né? Ok, a gente estrutura um processo, mas como que eu posso garantir que esse processo está me trazendo resultados? Então, a partir do momento que a gente consegue criar essa estrutura do onboarding, eu consigo acompanhar a execução das atividades. Então, essa pessoa, ele está conseguindo executar as atividades de acordo com o cronograma que vocês enviaram lá no pré-onboarding? Ele está conseguindo evoluir dentro do tempo esperado? Ou ele está tendo mais dificuldades dentro desse processo? Ele está conseguindo entregar o projeto dele dentro do prazo? Ele conseguiu evoluir com o projeto, com os touchpoints que vocês estavam realizando? Então, essas atividades, elas já conseguem ajudar a gente a ver o quanto esse processo está tendo sucesso ou não. A gente tem os indicadores de turnover e tempo de médio de colaborador na empresa, que também podem nos mostrar que se a gente está com um turnover muito alto e se o tempo do colaborador na empresa está muito baixo, a gente é um sinal de alerta, é um sinal vermelho para a gente olhar aí o que está acontecendo com o nosso processo de onboard. Além disso, a gente pode estar olhando para o percentual de colaboradores desligados no período de experiência, que acho que isso também é um indicador que a gente precisa estar sempre de olho, né, e vendo como que isso está acontecendo. E algumas ações internas. Então, hoje, o NPS, né, que é um indicador de satisfação interna dos colaboradores, ele também é um indicador de como que está sendo esse processo. Então, acho que é muito importante a gente ter esse tipo de pesquisa. E a gente pode também criar uma pesquisa de satisfação específica para o projeto de onboarding. Dentro da área de CS, a gente começou a fazer um novo processo. Então, nos primeiros meses, a gente implementou uma pesquisa tanto para o novo colaborador, como para o gestor da área, para o buddy e para a diretoria da área. Então, são 5 pessoas com 5 papéis diferentes, mas avaliando o mesmo processo, porque ele é complexo e ele tem que estar fazendo sentido para todas essas pessoas que participam do processo. Através desses indicadores, eu tenho certeza que a gente vai conseguir ter insights de onde que a gente pode melhorar, aonde que pode estar sendo um gargalo dentro desse processo e conseguir trazer esse resultado para a empresa. Como que a gente consegue mensurar o resultado de um onboarding bem executado?
O processo de um onboarding bem executado, ele aumenta o tempo de produtividade do novo colaborador. Então, ele vai começar a trabalhar na função dele muito antes do que o esperado, né? A gente chama que ele vai rampar ali dentro das suas atividades. A gente tem um envolvimento maior do funcionário, né, com as suas atividades e com o negócio da empresa, porque vai estar muito claro para ele quais são os seus objetivos, quais são as metas que vocês têm e onde vocês querem chegar. A gente tem um aumento de felicidade também e redução de estresse, porque a equipe está conseguindo se comunicar, a equipe está conseguindo colaborar entre si, né, e está conseguindo chegar nesses resultados juntos. Então, um bom onboarding também tem esse fator de trazer melhora na equipe, melhora no desempenho do trabalho, a redução de custos com novas contratações. Então, a partir do momento que eu tenho pessoas que estão conseguindo chegar na minha empresa, conseguindo rampar, são pessoas que eu não vou precisar repor essa vaga, e são pessoas que vão estar felizes de estar na empresa. Então, eu não vou ter nem custo de demissão, nem custos com novas contratações. E também a gente melhora, né, a experiência geral desses funcionários, né? Todo mundo que vai estar participando do processo vai estar percebendo como isso traz ganhos para a empresa. E a partir do momento que eu impacto a minha marca empregadora, eu também aumento, que a gente conversou lá no início dessa aula, a minha capacidade de atrair e reter talentos. Para terminar esse assunto de onboarding, eu trouxe para vocês aqui o exemplo do onboarding da GUP. Então, ele é um onboarding que já acontece há mais de 6 meses e ele tem alguns pilares que são muito importantes e que trazem muito resultado para a gente hoje como área né, de receber aí novos colaboradores. Como que funciona o onboarding da GUP? A gente tem uma semana onde ele vai entender como que funciona a cultura, como que são as áreas e como que é o nosso produto. Depois ele vai entender informações da área, então, por exemplo, na minha área, o que é Customer Success, o que são conceitos de recursos humanos, então ele vai, né, aprender um pouco mais desse macro da área, quais são os papéis e responsabilidades das pessoas que estão dentro dessa área, quem é o responsável pela área, e depois ele vai para o onboarding da função. E daí, quando ele vai no onboarding da função, ele já vai começar a entrar nas atividades. Ele já vai entender qual vai ser a rotina dele e como que ele vai trabalhar durante esse período. Dentro do nosso onboarding, a gente trabalha com um projeto técnico. Então, depois que ele passou por essas 3 semanas, ele começa a desenvolver o seu projeto, que pode estar conectado com uma melhoria de produto, melhoria de processo, alguma análise interna que essa pessoa fez, e ela vai apresentar para toda a GUP. Então, todo mês a gente tem um evento que é a colação de grau, é um evento muito legal, a gente sempre tem muitos GUPers que participam desse momento, e a ideia é que a pessoa apresente o seu projeto e seja colada de grau, então ela vira oficialmente um novo GUPer. E a gente tem todo esse processo aí, uma vez por mês com os novos colaboradores. E isso é muito legal, acho que reforça muito a nossa cultura e também reforça cada vez mais o processo de onboarding. Hoje ele funciona para todas as áreas, né, de negócio, áreas técnicas, e a gente vê muito resultado disso no nosso dia a dia e nas nossas colações de grau. Acho que é um evento muito importante que a gente faz na empresa. A gente utiliza todos esses pontos que eu trouxe para vocês, então de ter um canal onde as pessoas têm um cronograma da sua integração, elas têm as atividades que elas vão realizar, elas têm esses acompanhamentos, e isso é o que faz a diferença no final desse processo todo, é isso que dá essa segurança e esses sorrisos aí de todo mundo nesse momento da nossa colação. Bom, pessoal, a gente está chegando no final da aula, acho que foi muito legal, assim, poder estar compartilhando isso com vocês. Como eu comentei antes, a gente vai ter a nossa mentoria na quinta-feira, então, né, terminando esse treinamento, deem uma olhadinha no formulário que está aqui embaixo, coloquem as suas dúvidas, de repente não querem colocar agora, a gente tem até quinta-feira para poder estar avaliando esses pontos. A gente vai tirar as dúvidas de vocês e espero que o que eu trouxe tenha ajudado também um pouco nessa rotina nova que a gente está passando e que tenha ajudado também vocês a clarear um pouco as ideias para estruturar esse processo 100% online. Ele é super possível de ser feito.
ele é um processo que dá muito resultado. A gente só precisa conectar ele com a nossa realidade e também aprender aí alguns pontos que vão ser importantes durante esse processo também para vocês. Então, para a gente fazer um resumão, né, de tudo que a gente conversou, no pilar de atração é muito importante a gente conhecer a persona e encantar ela em todos os contatos que a gente puder estar fazendo com ela, sendo muito sincero com o que a gente está buscando para essas vagas, né? E daí a gente já entra na parte do recrutamento, então identificar o que eu quero de pré-requisito para essa vaga para ter um processo justo e ágil, garantir uma comunicação clara, o ambiente adequado nesse momento de avaliação do candidato, para que vocês consigam entender e consigam chegar nesse nível de conseguir conectar com as percepções de valores e de cultura da empresa de vocês nessa entrevista. A gente tem um processo de admissão onde eu consigo desburocratizar esse processo com essa parte de documentação, que isso me dá agilidade e produtividade para a minha equipe, e também conseguir criar um momento de onboarding que seja encantador e que esse novo colaborador tenha muito sucesso aí nas empresas de vocês. Eu quero agradecer, então, muito obrigada pela disponibilidade, muito obrigado pelo tempo de vocês, espero que vocês curtam muito essa aula e boa sorte aí com seus processos 100% online e espero que eu tenha ajudado também para vocês conseguirem ter mais sucesso ainda com as ações que vocês estão fazendo. Muito obrigada.